Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast 181, é o podcast da sua subseção de Carapicuíba. Aqui é a sua atualização e discussão sobre os principais temas do direito. Conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e assuntos de interesse geral para a sociedade. Siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e também no TikTok. Este podcast tem a promoção da diretoria da subseção de Carapicuíba, que é composta pelo Dr. Paulo Roberto Kisse, nosso presidente, Dr. Sinésio Luiz Antônio, vice-presidente, Dra. Tatiane Vieira Bertolo, secretária-geral, Dr. Alan Augusto Santos, secretário adjunto, e Dra. Simone Valéria Patrocínio, tesoureira. Eu sou Luiz Rogério Barros e, meus amigos e minhas amigas, hoje na minha companhia, a advogada e professora doutora Janaína Galani. Doutora Janaína, muito obrigado pela sua presença, é uma honra, é um prazer ter aqui a tão valiosa professora das faculdades Campos Sales, que nós nos conhecemos lá, grande advogada da área de direito de família e sucessões. Olha, hoje é um momento muito especial aqui para o nosso podcast. Eu quem agradeço, né, ao Dr. Luiz Rogério, é sempre uma imensa gratidão e surpresa estar na sua presença, na sua companhia, né, desde que nos conhecemos. E eu aprendo muito com o doutor e hoje também vim aqui para tentar contribuir um pouquinho. Muito obrigado, mas saiba que eu que aprendo muito mais com a colega, tá? Hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre as tendências do direito de família. Fazer aqui a breve leitura da formação acadêmica, do currículo da nossa convidada. E você, meu amigo internauta, compartilhe esse vídeo, compartilhe este podcast nas redes sociais. Vamos disseminar esse conteúdo, ainda mais hoje com a nobre convidada, doutora Janaína Galani, que é bacharela em Economia e Direito pelas Faculdades Integradas Campos Sales, é mestra em Ciências Humanas pela Universidade de Santo Amaro, a Unisa, é pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade Legale, autora do livro Jurisprudência como Memória Coletiva, Antecedentes da Lei do Divórcio do Brasil, 1962-1977, é pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade Legale, pós-graduada em Direito do Consumidor pela Faculdade Legale, professora de Direito Civil nas Faculdades Integradas Campos Sales, professora de Direito Civil na Universidade Ibirapuera desde 2020, correto? Presidente da Comissão de Família e Sucessões, Infância e Juventude da OAB, subseção da Lapa, 2020 a 2022, e membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB da Lapa e associada do IBDFAM. Doutora Janaína, gostaria que a colega falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional para poder servir aí de inspiração aos nossos internautas. Sim, claro. Bom, é com imenso prazer, né, que eu trato desse assunto, porque eu comecei muito jovem, fazendo o curso aí de economia, e sempre gostei muito de estudar, né? Então eu falei, não podemos parar os trabalhos, a gente tem que estudar sempre, né? Meu pai já falava, você acha que o difícil é entrar na faculdade, na verdade o difícil é você sair. E hoje eu tenho plena certeza disso, porque quanto mais estuda, a gente mais vê que precisa aprender muito mais, tem muito mais coisas para nós aprendermos, né? Então eu fiz a economia, depois eu já fui fazer o curso de direito, depois já fui fazer as primeiras especializações, que é o direito de família e das sucessões a primeira, depois direito empresarial, direito do consumidor. Também não estava satisfeita e falei, não, agora eu preciso fazer um mestrado, né? Então fui fazer o mestrado na Unisa, aprendi muitas coisas. O mestrado ele é interdisciplinar, então eu sempre trago abordagens interdisciplinares, né? Eu acho que isso é fundamental, principalmente para quem é do ramo do direito, né? Quando você, obviamente, você precisa se especializar numa coisa, num ramo, mas você precisa alcançar os outros saberes também, porque senão você, tendo um aspecto mais complexo, você não consegue resolver. Então, a interdisciplinaridade é fundamental, né? E aí, depois disso, aí eu fui ocupando alguns cargos aí
digo assim, de aprendizado mesmo, né, de colaboração como voluntária na OAB lá, em que também aprendi muita coisa e pude também ensinar muita coisa. O IBDFAN estive como associada, a ESA, né, da Escola Superior de Advocacia lá da Lapa. Posteriormente, eu integrei ao IBDFAN como coordenadora da região Sul e Sudeste, e por motivos pessoais agora, de muitas tarefas e atribuições, eu precisei me ausentar um pouquinho, mas logo menos estou voltando. E além disso, a doutora é professora. Como foi chegar até ser professora? Já era uma vontade? Na verdade, assim, eu sou de família de professores, Uma né? família de Meu pai era professores. professor de matemática, de física, enfim. E quando brincávamos, eu e meu irmão Carlos Gabriel, a gente sempre falava, vamos dar aula, né? Então a gente tinha um público, claro, os nossos amiguinhos, e nós dávamos aula. Então isso veio crescendo o desejo, esse desejo de estudar, ele também é fundamental. E aí chega um momento da vida que a gente pensa assim, poxa, por que também não só estudar, mas também compartilhar o conhecimento, né? Então a ideia de ser professor vem dessa imagem, dessa ideia de ser o quê? Justamente poder compartilhar as ideias. E ao compartilhar, isso que é interessante, ao compartilhar a gente sempre aprende. Então, por mais que eu vá em infinitas salas para dar uma aula, o mesmo assunto, eu sempre aprendo coisas novas, porque aprendo com a experiência dos discentes, dos alunos, né? E isso é muito gratificante. Eu costumo dizer que dar aula a gente acaba ensinando e aprendendo, né? Sim, Porque cada aula é um novo aprendizado, e sem contar que a gente tem que estudar mais ainda para poder estar preparado em sala de aula. sim, até porque os alunos depois querem saber se você realmente sabe, né? Então, eles vêm com aqueles casos hipotéticos ou casos concretos, e aí você vai, né, dosando ali, enfim, para trazer a melhor resposta. E sempre lembrando, olha, não estou falando do caso concreto, estou falando de modo geral. Depois, se for o caso, aí seria uma consulta mesmo. Que ótimo, que bacana, hein? Olha que história bonita da doutora e professora Janaína. Mas, doutora Janaína, vamos falar um pouco sobre o nosso tema de hoje, que as tendências do direito de família, né? A doutora poderia contar quais são as principais tendências do direito de família que estão sendo moldados no futuro dessa área? Sim, as principais tendências do direito de família, e não só do direito de família, é nós fazermos o quê? Voltarmos para a parte da autonomia privada. A contratualização do direito de família é o que tem sido a tendência do momento. O que seria a contratualização do direito de família? Bom, nós temos que pensar que, na verdade, hoje, as causas do direito de família, em sua maior parte, elas são decididas pelo Poder Judiciário, né? Então, eu sempre falo, meus alunos sabem disso, eu sempre falo que se você não se definir com a parte contrária, né, com o seu marido, com a sua esposa, enfim, você vai deixar um terceiro decidir a sua relação, que é o juiz, que é um julgador, que vai fazer isso de acordo com os princípios gerais do direito, com a própria legislação. Mas será, fica aqui a pergunta, né? Será que o juiz julgando ele sempre será justo, né? E aí a gente volta para o conceito de justiça. O que é o justo? O que é justiça? O que é o Né? justo? O que é o justo, né? O justo pode ser para uma parte, mas pode ser injusta para outra. E mesmo quando nós estamos no Poder Judiciário e você diz assim, eu ganhei uma causa. Isso não só no ramo do direito de família, mas em qualquer ramo. Eu ganhei a causa, mas você precisou ir até o Poder Judiciário para resolver sua causa. Isso é justo também? Né? Então fica esse questionamento. Então, sob esse aspecto, o direito de família, que é o nosso tema aqui, ele precisa trazer um olhar diferenciado. Né? Os juízes, quando julgam causas do direito de família, eles já têm uma certa sensibilidade, mas chegou a hora, num momento em que nós precisamos resolver a nossa própria vida, partindo do pressuposto que o direito de família é um ramo de direito privado, então a intervenção estatal ela tem de ser mínima, só em casos complexos e o concreto, quando não há realmente uma definição, um pai e uma mãe que não pagam pensão alimentícia, e o Poder Judiciário tem de intervir. Mas ao que parece não é muito o que a sociedade às vezes deseja, né, doutora Janaína? Por mais que nós, advogados, tentamos convencer os nossos clientes que o melhor é um acordo, é sentar, é o ganha-ganha, parece que as partes querem o litígio, querem realmente o quê? Uma sentença, querem que o terceiro, né, que é o juiz, resolva a causa. Sim, e sempre vem aquelas expressões, né? Então vamos ver o que o juiz vai decidir. Olha que encargo, olha que peso, né? Sobre o juiz ter de decidir a vida de uma pessoa que ele não conhece, né? O momento que ele tem o conhecimento lá são dos fatos jurídicos que estão no processo e ele vai ter que decidir a sua vida. Isso a gente precisa lutar e concretizar, conscientizar as pessoas
de que melhor será que você decida a sua vida. E um ponto muito importante é o seguinte, que as pessoas não conversam. Né? O que a gente tem observado durante esses 15, 16 anos aí de carreira? As pessoas não conversam. E aí por isso que os relacionamentos estão ficando desgastados. Né? Me lembro de um juiz que ele diz o seguinte, eu sempre me sinto credora de alguma coisa. E quando eu acho que eu sou credora de alguma coisa, as coisas não vão bem. Porque eu nunca paro para pensar qual é a minha parte. Será que eu também não estou devendo alguma coisa? Será que eu também não deveria ter determinado tipos de comportamento que também viesse a solucionar os conflitos familiares? Né? E vale notar, doutor Luiz Rogério, que a partir de 1977, quando você tem a possibilidade do divórcio, a gente tem um boom no crescimento, né, dos divórcios, e hoje a tal ponto, assim, às vezes eu vejo casais que se casaram e em 2 meses já separaram, né, estão se divorciando. Então isso é complicado. Será que seriam relacionamentos que nunca deveriam ter existido? Talvez relacionamentos que pudessem ter sido melhor pensados, né? Como é que eram os casais antigamente, né? Namoravam 5, 10 anos e depois se casavam. E lógico, né? Obviamente o casamento ele não é um mar de rosas, porque nós temos duas pessoas com criações diferentes e que vão se unir, né? Até que, eventualmente, até que a morte os separe, mas não é mais assim hoje, a gente sabe disso, né? Se eu fosse, a gente não teria tanto divórcio. E que aí vão surgir nos conflitos familiares o jeito de pensar de cada um. Então é isso que eu sempre bato, né? Falo assim, olha, mas vocês não conversam, não há um diálogo. E aí isso aí chega uma hora que de 0 a 10 isso te incomoda de uma tal forma que aquilo que era amor vira ódio. Né? Na maioria dos Na casos, maioria dos casos. acaba virando ódio. Na maioria dos casos acaba virando ódio. E assim, a gente tem casais que não precisam ir ao Poder Judiciário para decidir determinadas questões. Mas é o que o doutor bem observou, né? Isso ainda é muito tímido no Brasil, é muito poucas pessoas que entendem, né? E nunca confundir, né, a parentalidade com a conjugalidade. A conjugalidade, ela acaba no momento que eu não quero mais me relacionar com outra pessoa. Agora, os filhos, né, são para sempre, né? O Código Civil fala da maioridade aos 18 anos, mas na verdade o filho é para sempre, né? Na nossa formação, para que servem os pais? Os pais servem para orientar, seguir o bom, dizer qual é o bom caminho, né? Então, assim, pai e mãe de verdade vai estar com seus filhos para sempre, até que ele feche os olhos, né? Então, eu acho que a gente precisaria retomar também alguns princípios que eu não digo exatamente cristãos, mas alguns princípios éticos, né, de bons relacionamentos, lembrar-se da nossa Constituição, que sempre fala dos princípios, que permeiam inclusive o direito de família também, como a solidariedade familiar. É colocar-se no lugar do outro e falar, puxa, por que essa pessoa está tendo esse comportamento, né? O que eu posso fazer enquanto membro desse seio familiar para mudar essa história? E aí eu já estou falando inclusive de filhos, não só do casal em si, né? A doutora, ótimas ponderações, mas a professora, a doutora Janaína, fez aqui uma observação que eu gostaria de puxar. Que as pessoas não conversam mais, né, doutora Janaína? E hoje, eu lembro que na minha época, assim, de quase adolescente, a professora deu uma redação para a gente para falar sobre meios de comunicação. O que nós tínhamos na época? O telefone, nem todos tinham. Nem todos. Nós tinha a carta e o telegrama. Eu lembro disso. Na época era o que tinha os meios de comunicação. Hoje os meios de comunicações são diversos. Telefone, WhatsApp, Instagram, enfim, temos diversas redes sociais, né? E as pessoas estão mais próximas pela internet, mas mais distantes pessoalmente. E isso tem impactado também nos relacionamentos, no direito de família? Sim, tem impactado sobremodo, né? Porque, primeiro que agora a gente já nem conversa mais, né? Nós estamos, primeiro, né? Antigamente a gente tinha, né? Olha, o almoço de domingo, ou sempre que possível vamos sentar em família, tá? Nós não temos mais isso. E quando senta com o celular na mão, né? Então, assim, então, todo mundo junto, mas lá, o celular tá em outro mundo, não tá de corpo presente. E as relações vão se desgastando, né? Agora, que coisa estranha, né? Antigamente, na época dos meus avós, enfim, se dizia que tinha uma relação de respeito em relação aos pais, né? Então, filhos não opinavam, não falavam nada, não participavam,
Diferentemente já da minha geração, que os meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai, quando tomavam decisões importantes, inclusive chamava eu e meu irmão para conversarmos e para participarmos daquilo. Desde a compra de um carro, uma troca de uma casa. Então, eu acho que isso foi importante para o nosso crescimento e fazer de nós o que nós somos hoje. E eu acho que isso, ao longo do tempo, ele foi se depreciando. Então, às vezes, uma mãe e um pai, ela pouco sabe para si, né? Que sai, então, para poder passar para os seus filhos, para poder orientá-los. Esses meios de comunicações, eles veem, a tecnologia vem, ela é importante, ela é boa, mas eu acredito que ela não esteja sendo utilizada como deveria. E aí, trazendo isso para o reflexo do direito de família, a gente tem, inclusive, questões de abandono digital, né? Ou seja, hoje eu preciso trabalhar para poder conquistar coisas na vida, o meu esposo também trabalha, a minha esposa também trabalha, e simplesmente assim, para que eu não deixe o meu filho na rua, eu deixo ele no quarto, mas aí eu deixo ele com acesso aos meios tecnológicos, né? Então ele está lá com o computador, com o notebook, com o celular, e nós estamos nos esquecendo que o perigo muitas vezes está onde? Justamente nos meios de comunicação. Então você tem problemas de pedofilia, né? Você tem problemas aí de pessoas que estão com problemas emocionais seríssimos, ansiedade, depressão, e tudo voltado para a questão do mal do século, que é justamente o que? A ansiedade. Essa possibilidade de tantas informações e assim, num piscar de olhos, isso tem feito com que todas as pessoas, não só de uma família propriamente dito, mas que assim, a gente chega a falar, né? Olha, 24 horas está sendo pouco, porque são tantas informações e tantas coisas, e nós estamos esquecendo do primordial, né? Dos primeiros princípios, que é a relação de família. Aliás, isso está na Constituição, né? A família é a base da sociedade e goza de proteção do Estado. Então, para ver como, inclusive, os nossos legisladores se preocupam com essa questão, de tamanho que ela é a importância dela. Muito bem, estou conversando com a doutora Janaína Galani, professora e advogada especialista em direito das famílias e das sucessões. Doutora Janaína, sobre as mudanças na composição familiar, como o direito tem se adaptado para abraçar as novas formas de parentalidade e conjugalidade? Bom, a gente precisa entender o seguinte, que hoje já desde 88, né? Nós, oficialmente, nós não temos mais a família só tradicional, que era a família baseada, né, numa relação sempre de homem e mulher, então você não falava em casais homoafetivos, então era a relação de homem e mulher e os filhos. O que vigorava, inclusive, era o sistema o quê? Patriarcal. Situação em que somente o homem é quem ditava as regras da família. A mulher, inclusive, era considerada incapaz para praticar os atos da vida civil se não tivesse a anuência do seu marido, do seu esposo, né? Então a gente vem observando que já a Constituição reconhece, inclusive, uma união estável, porém vejam, ainda só entre homem e mulher, e a gente aí tem no Código Civil, aí, inclusive sendo discutido atualmente, mudanças com relação a essas questões. Não dá mais para fazer acepção, e na prática a gente já não faz mais tanta acepção entre o casamento tradicional e uma união estável, mas a gente tem outros formatos familiares, né? E a tendência a cada dia mais é o que? A família eudemonista. O que é, então, doutor Luiz Rogério, a família eudemonista? Nossos queridos aqui ouvintes. A família eudemonista é aquela que está baseada em laços de afeto, né, e amor. Então, se a sua família é uma família homossexual, se é uma união estável não reconhecida, união estável não reconhecida eu não recomendo, né? Mas uma união estável, um casamento tradicional, um poliamor, isso não importa. O que importa, na verdade, é como é que vocês vão se estruturar enquanto seio familiar, né? E fazer os combinados, e aí que vem a contratualização, para que se tenha o quê? Paz, harmonia e a busca da própria família eudemonista, que é o amor e os laços de afeto. Muito interessante. E temos também a família multiespécie, né? Uma das formas, Sim, os novas formas de animais. direito de família, né? Isso vem crescendo muito. Sim, os animais, eles têm composto aí o seio familiar, né? Inclusive discutindo aí termos de questão de herança, que no Brasil não é permitido eu fazer a doação direta para um animal, né? Porque ainda se discute, inclusive, se ele é pessoa ou não, né? Mas a gente tem aí sim a multifamília multiespécie muito forte, né? Então, assim, por isso que você vê hoje em dia situações como eu vou ao shopping, eu levo o pet, né? Eu vou em tal lugar, eu levo o pet. Eu quero ir no restaurante, quero levar o pet. E aí vão surgindo outras discussões, né? Por exemplo, no condomínio. Eu moro num apartamento, num condomínio edilício. E aí, posso ter o meu cachorrinho, o meu animalzinho, que nem é animalzinho, mas um membro da família, eu não posso.
Então, tem muitas discussões dentro do direito de família sobre esse aspecto também. Ah, bacana. Doutora Jane, eu gostaria que a senhora falasse um pouco, né, ainda nessa toada, né, da importância da mediação e conciliação nas tendências atuais do direito de família. Sim, eu sou muito defensora da possibilidade de nós compormos amigavelmente, né? Inclusive, isso está no nosso Código de Processo Civil, da possibilidade de uma audiência de conciliação, mas que eu digo que nem precisa ser uma audiência. Para que chegar até uma audiência se as partes podem, inclusive, se antecipar e resolver os seus problemas, os seus conflitos familiares? Então, assim, as soluções alternativas de conflito são sempre o quê? Sempre as melhores. Porque vai dar a possibilidade de você decidir o seu destino, da sua família, como melhor convir, desde que, né, não só preservando aí a questão da autonomia privada, mas desde que preservando os princípios gerais dos direitos, os preceitos, as leis, as normas, né? E sobre a questão de sucessões, doutora Janaína, quais são as tendências que estão surgindo em relação ao planejamento patrimonial e sucessório? Isso é uma coisa muito interessante e muito importante, né? Igualmente, né, primeiro, né, precisamos aqui quebrar o tabu, a ideia de que testamento chama morte, né? Então, eu acho que o pessoal já tem evoluído com relação a isso, principalmente, acho que com relação à pandemia, né? As pessoas viram, de uma hora para outra, as pessoas estavam bem e daqui a pouco elas já não estavam mais aqui. Então, eu acho que isso fez as pessoas repensarem sobre essas possibilidades, novos formatos dentro do direito das sucessões também, de eu poder sim dispor, ter uma disposição de última vontade por intermédio de um testamento, fazer a elaboração de uma holding, fazer uma doação em vida com cláusulas de reserva de usufruto, alguns outros combinados. Então, vamos tendenciando para isso também. Dentro do direito das sucessões, a possibilidade de composição também amigável, para não deixar depois os filhos, né, os herdeiros, se matarem, porque tem demais. Mas é muito difícil, né, a gente falar sobre morte. Até mesmo nós, advogados, aí eu gostaria, inclusive, de perguntar para você, amigo, amiga advogada, você já fez testamento? Porque muitas vezes nós, advogados, defendemos o testamento, falamos isso para o cliente, já fez testamento, já fez uma hold, mas às vezes nós mesmos não fizemos. Exato. Eu estava num evento na OAB seccional, falava justamente sobre isso, sobre planejamento sucessório, sobre holding, e um dos palestrantes chegou lá e perguntou: tá bom, quem daqui, né, já fez testamento? Aí os advogados, a maior parte, não levantava a mão. Bom, não vou nem perguntar de holding, ele falou, né? E muitas vezes nós, advogados, tentamos vender isso para o nosso cliente e nós mesmos não fazemos, né, doutora Janaína? E por que nós não fazemos? Porque a gente fala, nunca vai acontecer comigo, né? Então, assim, eu trabalho isso para o outro, para o cliente, e eu esqueço que eu também sou ser humano, né? E aí isso também pode acontecer comigo. Então, eu digo que é sempre muito importante, porque no testamento você pode versar sobre várias coisas. E o melhor, você às vezes pode resolver um conflito, e essa tem sido também uma tendência, de fazer o testamento, mas também chamar os filhos para dizer, olha, já que vocês já estão brigando, eu vou decidir o que a gente vai fazer. Agora, vale observar que num testamento você também não pode fazer tudo o que você quiser, porque você tem que preservar algumas questões da própria legislação, como os herdeiros necessários, né? Mas digo que 50% no mínimo do seu patrimônio você dispõe da forma como você entender melhor e que isso não afeta a legítima, ou seja, não afeta a herança que lhe é devida pelo simples fato de você ser o herdeiro, né? Como que a colega orienta os seus clientes nesse tocante? É fácil, é difícil, tem resistência? Mais resistência com pessoas mais antigas, né, de maior idade. Por quê? A pessoa ainda vem dessa ideia, né? E, aliás, paralelamente a isso, o próprio seguro de vida, né? Que também pode ser uma forma, inclusive, porque, veja, quando eu vou fazer um planejamento sucessório, envolve várias coisas. Eu posso fazer por intermédio de um testamento, eu posso fazer por uma holding, mas eu também posso fazer pela parte de investimentos, pela parte de previdência, pela parte de um seguro específico, que, inclusive... vale dizer, inclusive, que o que é colocado lá no seguro, se você coloca o beneficiário, isso nem entra no testamento. Então, assim, a gente precisa quebrar esse tabu e entender que nós temos vários formatos de fazer um planejamento, coisa que as pessoas também não têm o hábito, doutor Luiz Rogério. As pessoas não fazem planejamento sucessório. Não estou nem falando do testamento, estou falando de qualquer forma.
Por quê? Porque acha que chama a morte. Igualmente fazer o seguro de vida. Para que fazer um seguro de vida? Eu não estou pensando em morrer, eu não estou pensando na morte. Se eu fizer isso, eu estou chamando para mim a morte. Não, não é nada disso. O fato de você se preocupar com o futuro é saber que só existe uma única certeza. E é de que todo mundo, todos nós vamos morrer um dia. Então a gente precisa estar preparado para que a gente estruture isso para os nossos herdeiros, para a pessoa para quem a gente quer deixar a nossa sucessão, né? Sucessão vem de suceder. É encerrar a vida da pessoa, porque outras pessoas agora vão cuidar do bem, enfim, do patrimônio daquele que se foi. Eu acho que de uma maneira geral as pessoas não estão acostumadas a fazer qualquer tipo de planejamento, né? Não. Eu estava conversando com um amigo semana passada e ele estava dizendo, porque meu salário não está suportando mais os meus gastos. Eu falei, tá, mas você já experimentou fazer um planejamento? Mas como é que eu faço? Porque muito se tem na internet, os gurus ensinando, Sim. falando da importância, porque muitas vezes os gurus ficam falando da importância de se fazer planejamento, mas eles querem te vender alguma coisa. E aí uma vez eu perguntei para um colega, olha, do Rio de Janeiro, perguntei para ele, fale um pouco mais sobre planejamento, me ensina. Ele escreveu uma palavra tão simples assim, ele escreveu simplicidade. Às vezes o planejamento ele pode ser feito, e aí eu queria saber a opinião da colega, numa simples folha de papel, né, doutora Janena? Qualquer tipo de planejamento, você pode organizar ele com uma simples agenda. Não É. precisa, às vezes, de planilhas, de programas Não. excêntricos para fazer um planejamento. Não, aí eu vou ser obrigada a voltar um pouquinho assim lá há alguns anos, né? Quando eu era pequena. E os meus pais também já tinham essa preocupação, e eu acho que isso é importante dizer, porque nós, enquanto pais, nós precisamos nos preocupar com isso. Porque quando que a gente vai começar a ensinar educação financeira para as pessoas? Quando elas forem para um banco e aí tem lá cursos, enfim, ou modo de como educar, e os gurus, né? Como o doutor Luiz Rogério falou. Eu me lembro que quando pequena, minha mãe me deu um cofrinho que era um formato até de casinha da Caixa Econômica Federal na época. E ela dizia, olha, mamãe vai dar uma mesada para você, papai vai dar uma mesada, e você vai pegar parte desse seu dinheirinho e você vai colocar dentro desse cofrinho, porque você precisa aprender a poupar, né? E eu acho que sobre esse aspecto, e isso tem tudo a ver, na verdade, com o gerente de família, é que as pessoas elas não estão habituadas a quê? Primeiro de tudo, poupar. Segundo, ter a questão do empreendedorismo. Né? Você tem que sempre ter um plano B. Você não pode ficar só limitado, eu tenho uma profissão, eu faço aquilo, eu trabalho para outras pessoas. Não, você tem que ter esse senso de empreendedorismo e ter na sua vida um plano B. E se você tem que ter na sua vida um plano B, eu digo que na sua morte também. Infelizmente, o plano B não é ressuscitar, não menos por enquanto. Mas é você saber estruturar, né, o patrimônio para que imaginem vocês quantas pessoas na Covid, por exemplo, né? E eu tô falando de todas as situações, desde a pessoa mais humilde à pessoa que tem mais, que seja mais abastada. Como é que ficou a situação quando o ente querido faleceu e tinha contas para pagar, quer seja desde um simples, uma conta de luz até empréstimos que foram realizados, investimentos. Como é, né, teve que entrar com o processo de inventário, pediu alvará, né, que é uma autorização especial para poder, de repente, fazer determinados saques para fazer frente às dívidas. Então, assim, tá na hora de nós começarmos a colocar isso para as pessoas mais jovens, seus pais, para os filhos, para que a gente comece, sim, a ter essa educação financeira e pensar sempre no futuro. Né? E sempre de uma forma muito sutil, não precisa ficar falando toda hora da morte, 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 não é sobre isso. Mas é saber que um dia isso vai acontecer e que nesta pior hora, né, em que o Estado como um todo ele tem regras para se fazer o inventário, tem regras para se recolher imposto e ninguém está preparado para isso. Então é o momento de começarmos a nos preparar para o dia que vai acontecer aquilo que é certeiro, que todos nós sabemos que é a morte. E o planejamento patrimonial sucessório, ele também é um ato de amor, né? Sim, Quando se eu amo aquele meu ente, sim. enfim, aquela pessoa que está ao meu lado, aquele meu parente, enfim, é também um ato de amor o planejamento. Sim, imagine vocês, e o doutor também. Eu sou uma pessoa que eu sou dona de uma rede de supermercados. E eu tenho 3 filhos. Desses 3 filhos, uma está comigo no dia a dia, ela tem tino para o negócio, ela tem o dom, ela sabe, mas as outras 2 não. Mas como é uma pessoa que eu tenho possibilidade, eu vou lá e dou uma mesada para essas outras 2 filhas. E aí o dia que eu me for, como é que vai ser?
desse supermercado, né? Desse exemplo meu aqui, o que vai ser? A única que vai saber gerir o negócio vai ser essa que esteve todos os dias comigo no negócio, acompanhando. E as outras duas? E aí começam já as vaidades já em vida, né? Ah, porque o papai prefere ela, porque o papai quer dar sempre privilégio para ela. Então, assim, uma outra coisa, na minha visão, não deveria ter herança, né? Eu acho que as pessoas precisariam se preocupar mais em educar seus filhos para não dar o peixe, mas sim a ensinar a pescar. E aí, a partir do momento que eu me consolido profissionalmente, que eu tenho autonomia financeira, a herança vai ser só um detalhe, né? Agora, como isso não é desse fato, é a questão justamente do fato de amor. Então, assim, já que eu tô vendo que as minhas filhas, né, nesse meu caso hipotético, elas não estão sabendo lidar com o negócio, eu tenho sim de me preocupar como é que vai fazer, porque quando eu faltar, como é que vai ser? Né? Vai ficar tudo às expensas, ao encargo dessa que estava no dia a dia comigo? Não, então eu vou ter que programar de tal modo que eu deixe essas minhas 3 filhas, no meu exemplo hipotético aqui, numa condição mais favorável, digamos assim. Mas eu volto a dizer, eu não sou favorável à herança. Não sou favorável que a gente deixe herança. Eu acho que a gente tem que ensinar os nossos filhos no caminho que tem que ser seguido, né? E cada um escolher a sua profissão. Também não sou a favor de você falar assim, não, você vai ser advogado, você vai ser engenheiro, você vai ser médico. Não. Cada um tem o seu dom. E dentro daquilo que é o seu dom, né, os pais investirem de todas as formas, e investir não é só com dinheiro, mas é dando apoio moral, participando do processo para quê? Para aquela pessoa estar segura para depois, quando for a falta dos pais e quando ela for adulta, ela saber caminhar sem ficar dependendo de herança. E aí, doutor Luiz Rogério, esse é o grande problema. Não existe herança de pessoa viva, mas as pessoas não enterraram seus pais, mas já estão brigando por aquilo que acham que tem direito. E que não tem, né? Porque se a pessoa não morreu, a gente não fala de herança. É verdade, é verdade. E tem até uma brincadeira que muitos jovens fazem, né? Qual é a sua profissão? Sou herdeiro, né? Quero ser herdeiro. Então. A gente vê muitos jovens aí preocupados com a herança e menos preocupados com outras formas de relacionamento, de convivência, de construir algo. Daquilo que realmente importa, Daquilo, né? Que não daquilo é o que dinheiro. realmente importa. Dinheiro, ele é importante, obviamente, ele te dá muitas oportunidades de poder viajar, desfrutar das coisas do capitalismo que são deliciosas, Sim. poder viajar, comprar imóveis, carros, mas o que importa realmente são os relacionamentos e aquilo que a gente deixa como legado aqui na Terra, Sim. porque a morte é o certo mesmo, e se não fizer um planejamento disso, a gente vai ter dissabores depois e guerra com os nossos entes queridos. Sim. Fazer aqui uma interação com os nossos internautas, doutora Carla Flude Dalladea. Obrigado aqui, doutora Carla, pela mensagem. Ela diz: bom dia, excelente colocação sobre a importância do planejamento sucessório responsável. O planejamento tem que ser feito e tem que ser feito com responsabilidade. Sim, doutora Carla é uma querida, saudades, inclusive, querendo ter a oportunidade de revê-la, né? E quando a gente deixa legados extrapatrimoniais, eles se perpetuam, né? O legado material, ele acaba, né? O que acontece? Os pais construíram uma pequena fortuna, passam para os seus filhos, que não sabem administrar, e logo menos não tem mais nada, né? Então, tudo aquilo que um dia foi herança também hoje já não existe. E ao passo que se você tem esse legado que ele é extra-patrimonial, ou seja, que ele não depende de dinheiro, mas sim dos relacionamentos, da convivência, esses se perpetuam, né? E exemplos temos aos montes por aí. A doutora teria algum caso, claro, reservando ao sigilo para contar aqui para nós, porque aqui nós gostamos muito de contar causos, né? Sim. Os nossos internautas gostam Sim, disso, os de causos ouvir. de família. Tem algum caso que poderia Sim. compartilhar aqui? Deve ser diverso, mas algum emblemático que lembre agora? Sim, um bem emblemático. O que acontece? Uma situação familiar em que os filhos estão brigando. O pai até então não tinha falecido, mas eles brigavam pela questão da herança. E lógico, o pai, de novo, né? Cada um tem o seu tempo, um dia a gente sabe que a gente se vai. Mas assim, isso gerou um estresse tão grande, mas tão grande para este pai, que inclusive depois ele acabou falecendo e eles continuam brigando. Casos de irmão que não se falam mais por causa de herança, porque se sentem preteridos em relação ao outro. Isso acontece demais também, né? Casos em que você interna o seu irmão numa clínica de saúde mental para justamente afastar o quê?
em vida, né, o direcionamento dos valores que existem e que seu pai já não está podendo fazer ele por si próprio, então você vai direcionando, ou seja, você vai cuidando, gerindo, né, a vida financeira do seu pai, porque na verdade você depois quer fazer o quê? E aí é terrível, né? Ah, já que eu que fiquei com o papai até o final da vida, eu que cuidava dele, eu me sinto mais credora que os demais. Eu tenho mais direitos em relação aos meus irmãos, porque no final das contas, ele não ajudou a cuidar do papai, não ajudou a cuidar da mamãe. Então eu que mereço, na verdade, toda a herança. E tem isso, briga assim em toda a família. Pode não estar acontecendo na sua, mas com certeza você conhece alguém que passa por uma situação dessa. Então, infelizmente, isso é uma situação muito corriqueira, sempre que sou perguntada ao longo dos 15 anos aí, e da docência também, sempre trazem uma situação desse jeito. Ah, mas sabe o que acontece? O meu tio tá à frente dos negócios, agora tá morando com meu avô, porque ele está gerindo a parte da negociação e ele acha que o meu avô vai morrer e ele que vai ficar com dinheiro, né? Então, sempre essas perguntas, assim. E aí eu sou obrigada a explicar primeiro de tudo, né? A pessoa não morreu, então a gente não está falando aqui de herança, né? E aí quando eu trago uma situação dizendo o seguinte, olha, o teu pai em vida, ele pode fazer quase tudo que ele quiser com dinheiro, quase tudo porque não é permitido uma doação, por exemplo, para descendente, né? Sem pelo menos a anuência do outro, para não dar problemas depois, eles ficam chocados. Mas como assim? Esse dinheiro é meu, a herança é minha, né? Mas assim, a herança é sua, mas seu pai morreu? Não, não, ele é vivo. Então, né? Aí você tem que explicar que não é herança, que ele poderia inclusive gastar todo o dinheiro, enfim. E as pessoas acabam não gostando dessas explicações. A doutora falou que é contra a herança, perfeito? Sim. Qual que seria, então, o ideal para se resolver as questões de sucessão patrimonial? Como diria Roberto Carlos, é preciso saber viver, né? Então, eu sempre gosto muito de relacionar a música também, a arte, enfim, com o direito, tá? Então, só pra gente dar uma descontraída. Mas eu entendo que o interessante seria que, primeiro, eu gozasse da vida, né? Eu também não ficasse. Porque nós temos um paradigma de que a gente precisa construir bens pra gente deixar pros outros, pros filhos, pros netos, né? Então, não, eu já sou adepta de outra tendência. Eu acho que a gente tem que trabalhar, nós temos de ter boa vida, porque no final das contas nós estamos aqui para termos aconchegos do capitalismo, enfim, né? E veja, ser bem-sucedido não é ser rico. Ser bem-sucedido é você poder sair do seu trabalho e poder fazer o que você quer. Ah, hoje eu quero ir no cinema, eu quero ir no teatro, quero fazer uma viagem, quero ir num bom restaurante, né? Então, assim, a minha ideia é de que, assim, eu tenho que gastar comigo mesmo, com as coisas que eu gosto. E sim, enquanto vida, eu preservar os interesses dos meus também, mas ensinar, né? Eu tomo aqui um exemplo. Papai faleceu muito jovem, papai tinha 51 anos quando ele faleceu, e deixou para nós uma herança. E nós, irmãos, inclusive de outro casamento, nós não brigamos por conta disso. Ao contrário, né? Quando o papai se foi, a gente ficou cada vez mais unidos, mais fortes, porque outra coisa que ele ensinava é o seguinte, minha mãe também. Quando o papai e a mamãe não estiver mais nesse mundo, você vai contar com seus irmãos. E aí eu volto de novo, são os princípios. Eu não tô aqui pensando em dinheiro, eu tô pensando que unidos nós seremos mais fortes, né? E acho que é isso que faz sentido. Então, assim, é você usar o seu dinheiro, o seu fruto do seu próprio esforço para você. Ajudar quem você pode, ajudar os seus parentes, ajudar os filhos, ajudar instituições também de caridade, porque não, mas assim, não ficar pensando, eu vou conquistar patrimônio para deixar para os meus filhos. Acho que não é a situação. Eu vou procurar dar uma boa escola, uma boa educação e ensinar para que ele, adulto, siga o seu próprio caminho. Eu gostei da relação que a colega fez com a música do Roberto Carlos. É preciso saber viver, né? Eu costumo dizer, uma frase que eu li em algum momento da minha vida, que tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é só dinheiro, Só né? dinheiro. Só dinheiro. A pessoa acumula riquezas, riquezas, É. riquezas, mas ela não gasta, Não. né? Tem um grande investidor aí da Bolsa de Valores, não vou citar o nome, mas também não quero causar polêmica aqui, mas eu discordo com a posição dele, que ele é um dos maiores investidores, pessoa física da Bolsa de Valores. E ele diz, porque para mim o meu gasto de X reais por mês tá bom. Ele é um acumulador de riquezas. E ele não gasta não tem prazeres com a vida, né? Então acho que a gente tem que colocar o patrimônio
à nossa disposição para a gente poder usufruir daquilo que a gente conquista e não só ficar vendo os zeros aumentarem, né? Sim, e vive uma vida infeliz, E né? viver uma vida Porque eu falei, é infeliz. pobre, né? É A pobre. pessoa tem dinheiro, mas ele é É pobre. uma vida pobre. Pobre de espírito, pobre de relacionamentos, né? O que é que nos dá prazer nesta vida, né? Aliás, o que que a gente vai levar dessa vida? E qual é o legado que Absolutamente nada. E qual é o legado que nós vamos deixar? É quem nós fomos E às nessa vezes a gente vida. deixa aí um patrimônio que não vai ajudar as pessoas, ele vai atrapalhar a vida dos nossos parentes, enfim. Sim, por isso que você vê pessoas brigando por verdadeiras fortunas na justiça, inclusive gente famosa, né? Porque não tiveram esse pensamento de conversar, de estruturar. E eu sempre oriento os clientes, inclusive, do seguinte: você já teve uma conversa com seus filhos? Ah, porque sempre vem aquela dor, né? Ah, mas eu temo por esse filho, ele vai dar problema, depois que eu morrer ele vai se insurgir contra os demais, porque ele já faz isso em vida. Esses dias mesmo, né? Já sentou para conversar? Já sentaram para se compor? Não, mas a pessoa é muito difícil. Por que é tão E difícil aí eu sentar paro para pra pensar, conversar? então, mas lá atrás já conversava? A gente tinha esse tipo de conversa? Não, esse tipo de conversa nós não tínhamos, não. Então, assim, vem, né, de uma ideia antiga ainda do direito de família que o homem, ele manda e, assim, não tem nada que conversar. Vou conversar com quem? Com a minha mulher? Ela é minha submissa. Eu vou conversar com quem? Com os meus filhos? Eles são submissos a mim também, né? Diferente de hoje que a gente tem aí a questão de a família decidir em conjunto, né? E isso é muito importante, porque a partir do momento que vocês sentam para conversar, muitos temores, inclusive, eles já deixam de existir, né? Era uma coisa, às vezes, só da sua cabeça. Ou, às vezes, era uma preocupação real mesmo, aquilo de fato poderia acontecer, mas que colocou tudo às claras e ficou tudo certo. Agora, é o mundo ideal, né? É o ser e o dever ser. Nem sempre acontece dessa forma. Então, a gente precisa mudar a mentalidade. E, enquanto operadores do direito e também a parte acadêmica, a gente sempre procura incutir isso na cabeça dos clientes, dos alunos, né? Que a gente precisa ter essa reflexão dentro dos direitos das sucessões, mas no direito da família também. Né? Deixar o juiz estipular o valor de pensão, deixar o juiz dizer quem é que vai ficar com a guarda do filho, me parece um pouco complicado. E muitas vezes ele vai tomar uma decisão que não vai agradar nenhum e nem outro. Não, com certeza, né? E muitas vezes ele vai tomar uma decisão que a gente sabe qual vai ser. Mas não, o casal ainda insiste em deixar aquilo para o juiz decidir. Sim. Qual seria a melhor situação? O casal entender que não deu mais certo, mas que eles têm um filho em comum, ou filhos em comum, né? E que a gente precisa fazer opções com relação a essas questões e colocar isso no papel, né? Para que possam cumprir. Agora, também, às vezes, o fazem e descumprem o próprio acordo que celebraram. Tem isso também, né? E aí não tem jeito, aí vai ter que ser o juiz a resolver. Doutora Jana, mas eu tive o seguinte caso no escritório. Consegui sentar com o casal colocar ali realmente o que eles querem cumprir, levar para homologação judicial e vem o Ministério Público e o juiz fala não. Não. Ou seja, a gente tem todo o trabalho, a gente defende que sente, converse, principalmente nas questões às vezes, de regime de convivência. E vem o Ministério Público e fala não quero que seja assim. E aí? Como é que a gente faz? Pois é, né? Ou seja, é o judiciário mais atrapalhando do que ajudando? Do que ajudando, né? Porque assim, se nós temos a questão da autonomia privada, foi como eu disse no início, para que então tem intervenção estatal? Seria para situações assim de extremo julgo desigual, né? Agora, se o acordo está bem e, sobretudo, está privilegiando os filhos, que são seres em desenvolvimento, muitas vezes, né? Se a gente está falando de um acordo é porque é criança ou adolescente. Então, se nós estamos preservando os interesses do menor, e também o casal se acertou daquela forma, né? Ministério Público, enfim, juiz intervir numa relação, Estado, né? Intervir numa relação dessa é complicado. Então, por isso, a gente precisaria também uma melhor capacitação das pessoas que estão diretamente ligadas ao direito de família. Precisamos mesmo, né? Ainda mais, e não só isso, né? Aprimoramentos também legislativos. Sim, né? também, né? Agora nós temos agora um novo projeto de um novo Código Civil. Eu até fiz aqui algumas anotações. Em 2023, o Senado Federal constituiu uma comissão para a reforma do Código Civil, e o que contou aí com a participação de dezenas de juristas renomados. E o trabalho dessa comissão foi concluído em 2024 com a entrega de um anteprojeto de reforma ao senador Rodrigo Pacheco,
E segundo aqui uma análise do professor Eduardo Tomassevicius, nós temos 842 alterações, 242 novos artigos e um novo livro, que é o livro de Direito Digital. Ou seja, segundo o professor Eduardo, 57% desse código, nosso código atual, poderá ser alterado. Não seria o caso, doutora Janaína, de termos um novo código do zero, ao invés de uma reforma, ou seja, um código adequado às novas famílias, às novas tendências do nosso século XXI, do que fazer uma reforma, um código totalmente reformado, alterado? Sim. Bom, o professor Eduardo Tomassevicius Filho é um querido, né? Não tem nem o que dizer, muito estudioso. E eu sou partidária muito da ideia dele também, né? E a gente tem que se lembrar de uma coisa. Na verdade, quando o Código Civil entrou em vigor, ele já sofreu, no direito de família, 42 alterações. 42 alterações quando ele Quando nasceu, entrou em vigor, quando entrou em exatamente. vigor. E aí, a grande ideia é o seguinte, que já tem coisa no código que não se conversam entre si, né? E por quê? Porque isso foi feito por fases, por colaboradores. Mas depois não foi feita uma necessária revisão para dizer, olha, mas tal artigo tem que combinar com tal, precisa ver qual é o impacto desse artigo do direito de família que está fazendo alguma modificação dentro do direito das sucessões. Então, assim, fazer um novo código propriamente dito, eu entendo que não. E, aliás, eu entendo também que tem muitas coisas que já estão sendo modificadas no código, mas que na vida prática já está modificada, né? Como a possibilidade de termos uma união aí homoafetiva. Isso é uma coisa que sempre existiu e que a gente dá solução jurídica por intermédio de outra lei que não seja o Código Civil, porque o Código Civil só fala da união estável de um homem e uma mulher, né? Então, eu acho que as mudanças são necessárias, mas precisaria um olhar diferenciado para isso. E não só se preocupar em modificar aquilo que, na verdade, na prática já está modificado, mas trazer realmente inovações ao direito. Bacana, muito bem. Eu falo aqui com a doutora Janaína Galani sobre as tendências do direito de família. Doutora Janaína, vamos falar um pouquinho sobre a advocacia. Nos seus mais de 16 anos aí como advogada, também como professora, como que a colega avalia a advocacia no atual cenário? Está mais fácil? Está mais difícil? Principalmente porque é professora do curso de Direito. Como que a colega avalia hoje a entrada do jovem advogado, principalmente desses novos estudantes de direito? Sim, eu sempre digo, né? Voltando aqui para a questão do direito de família. Eu vou me especializar e eu serei um familiarista, né? Vou cuidar do direito da família. Legal, só que se você não souber outros ramos do direito, você não vai saber resolver um caso mais complicado de divórcio, por exemplo. Né? Você vai precisar ter outros conhecimentos, como direito penal. Por exemplo, imagine fazer um divórcio e dizer, não, mas eu não mexo com a parte penal porque agiliza ao direito penal. Ok, mas e se vem uma mulher que é vítima de violência doméstica, como é que você vai fazer? Você vai cuidar só da parte do divórcio e a parte do direito penal ela procura outro advogado? Não, isso aqui eu não faço, violência doméstica, conversa com o doutor. Então, eu sempre oriento os meus alunos a fazer o quê? Essa interdisciplinaridade do saber. Sempre procurar ramos, no mínimo, afins ao direito de família. O direito imobiliário, que é importantíssimo também, né? Às vezes está fazendo lá um inventário e está fazendo um inventário de uma casa que, na verdade, não era exatamente dos seus pais, porque ele não tinha a propriedade, ele tinha só a posse. Então, você, para resolver o direito aqui, você vai ter que resolver, colocar no papel bonitinho lá do inventário. Mas e depois, na prática, como é que faz essa divisão, né? Então, você vai se socorrer ao direito imobiliário para resolver essa questão. E outra coisa, né? A minha parte encerrou aqui, já fiz o inventário, então essa outra parte já conversa com outro advogado especialista no direito imobiliário. Então, eu não sou muito partidária de eu não resolver o problema do cliente. Eu tenho que ter essa visão ampla do direito. Então, eu sempre falo para os alunos, vocês precisam estudar, vocês vão... E qual que é o grande problema disso, né? Isso vem, inclusive, do modelo norte-americano, que diz que a gente tem o quê? Tem que ter a departamentalização do saber. Então, eu preciso ser especializada. E ok, eu concordo com isso. Mas essa hiperespecialização faz com que eu seja o quê? Uma pessoa limitada. Eu só sei fazer aquilo. Mudou um pouquinho, já não sei resolver o caso.
E o que eu tenho observado na prática, doutor Luiz Rogério, é que os nossos jovens advogados têm enfrentado muita dificuldade com relação a isso, e não é culpa deles, isso é culpa do modelo do ensino, que é dessa forma, né? E antigamente não, você tinha as pessoas, a mesma pessoa, ela entendia muito de matemática, entendia muito de astronomia, e entendia muito de muitas coisas. Então, para ela resolver os problemas era uma situação mais fácil. E isso a gente está falando no direito de família, mas serve para todos, para tudo na vida da gente, né? Então, assim, eu entendo que nós precisamos ter uma especialização, mas a hiperespecialização nos faz limitados, digamos assim. E as novas tecnologias, como a inteligência artificial? Essa é uma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui, mas eu queria saber da professora: isso tem impactado positivamente ou negativamente nos bancos acadêmicos? Sim, isso tem demais, né? Veja o chat GPT. A gente tem algum outro agora que faz, o Copilot, que faz inclusive imagens. Então, assim, a gente, diferente da nossa época, né? Nós temos muito acesso à informação, né? Então, antes a gente tinha a Barça, né? Você só ouvi dizer, não é da minha época, não. Nós tínhamos a Barça, enfim, enciclopédias. Então, a gente, para ter o conhecimento era muito difícil, era só por intermédio de livros, né? Hoje não, hoje você tem muitos lugares virtuais que você pode pesquisar, muita gente boa fazendo, pesquisando, compartilhando esse conhecimento, como o próprio professor Eduardo Thomas Serviços Filho. Então, a gente tem que buscar se modernizar. E a tecnologia veio para isso a nosso favor e que precisa ser bem utilizada. Então, assim, ontem mesmo falei para o aluno, não vá achando que você vai fazer uma monografia usando o chat GPT. Não vá achando que você vai fazer um artigo usando o chat GPT. Né? Então, assim, não, você vai ter que ter o teu conhecimento, e até você pode usar o chat GPT para poder fazer o quê? Ajuste frios, aprimorar, né? Melhorar a tua frase, coisas do tipo, mas né? E para a tecnologia em termos de avanço, você tem hoje, por exemplo, a possibilidade de fazer uma audiência online, isso é maravilhoso. Né? Porque às vezes é até melhor, imagina os dois cara a cara lá brigando, né? Causas de família, como o doutor Luiz Rogério disse. Então, assim, a tecnologia ao favor, ela é interessante sempre, não só para o ramo do direito, mas para todos os ramos, desde que muito bem utilizado. Ah, sim, eu também sou favorável a essas tecnologias, sou favorável às audiências virtuais, às palestras virtuais, às lives, eu acho que isso tem que fazer e isso é muito importante. Mas, doutora Janaína, o papo está tão bom, está tão gostoso conversar com a colega, mas infelizmente nosso tempo já está se esgotando aqui, a nossa diretora já está levantando a plaquinha ali. Ah, que pena. Olha, Que pena. eu acho que faltou tempo para bastante assunto para a gente, e quem sabe é uma oportunidade de agendarmos um outro. Eu acho que a melhor festa, a melhor conversa é aquela que deixa o gostinho do Gostei de quero quero mais. mais. E aqui ficou o gostinho de quero mais, sim. Eu queria que a colega deixasse aqui, se pudesse dar um conselho para os jovens advogados, qual que seria? Bom, se essa é a carreira que você escolheu, vá com afinco. Eu digo, né? Você não se forma após 5 anos de faculdade. Você começa a se formar desde o primeiro dia que você entrou para sentar num banco, né, da faculdade. Então, assim, aproveite ao máximo os professores, os conselhos. Eu sempre falo muito da questão de visita orientada, visita monitorada, isso é importantíssimo. Às vezes, quando nós estamos na profissão no dia a dia, a gente não frequenta os lugares que são pedidos exigidos, né, pela universidade. E quando a gente frequenta é por uma missão concreta, né? Então, você vai no fórum, mas você vai com pressa, você vai fazer aquilo, tem que conhecer o Palácio da Justiça. Enfim, se essa é a tua profissão, você tem que fazê-la com afinco, já começando do primeiro dia, se preparando, né? Não só para o exame de ordem, mas eu falo, exame de ordem é uma consequência. Ele não é fácil, é verdade, mas ele também não é um bicho de 7 cabeças. Se você começa a estudar desde sempre, o futuro e o sucesso é garantido. E aí, na vida real, né? Que é isso que vale, né? Porque na vida real você pode pesquisar o que você quiser. Só que se você não souber pesquisar e se você não tiver um conhecimento prévio, até para você responder para o seu cliente você vai passar carão. Então, tem que estudar e tem que continuar estudando sempre, tem que se aperfeiçoar. Então, se a sua área é direito de família, você vai fazer uma pós-graduação, você vai fazer cursos complementares, logo menos a gente deve ter cursos aí sobre as alterações que virão aí do código. Então, tem que se reciclar, tem que aprimorar sempre. Ah, bacana, se eu pudesse voltar aos tempos dos bancos acadêmicos para
refazer as visitas técnicas. Não é? Isso é tão rico, é tão gostoso. Muito bem, doutora Janaína, aqui nós sempre pedimos indicação dos nossos convidados de uma série, um filme ou um livro. Sim, vou fazer então um merchan aqui. Quem gosta do direito de família e das sucessões tem que ler a minha obra, né? Jurisprudência como forma coletiva, que fala dos antecedentes da lei do divórcio, período de 1962 a 1977. Ele conta toda a evolução, né? Ele é histórico-jurídico, então ele conta toda a evolução da mulher, da família como um todo, e isso vem de fortes movimentos, inclusive de outros países, para chegarmos hoje na possibilidade do divórcio direto. Então essa fica a minha recomendação aí para os amantes do direito de família. Ah, bacana, doutora Janaína. Olha, muito obrigado. Eu que Foi um agradeço. prazer ter a colega aqui no nosso podcast 181 da subseção de Carapicuíba. Espero que possamos ter outras oportunidades. Desejo muito sucesso e queria que a colega agora se dirigisse à câmera para fazer as suas considerações finais, Sim. deixar aí as suas redes sociais e os contatos para as conexões. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Para o doutor sempre estarei à disposição aí para colaborar com a OAB, também com a advocacia. E meus queridos aqui ouvintes, espero que essas palavras, esse nosso bate-papo de hoje tenha servido para vocês. Coloco-me à disposição. No Instagram, Janaína Tomasevicius, Tomasevicius, né? E acho que tá de bom tamanho. E aí eu agradeço a todos, muito obrigada. E podem me chamar lá pelo direct, que aí eu atendo a cada um e dou mais dicas também de livros, enfim, de obras, tá bom? Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Eu conversei com a professora, a doutora Janaína Galani. Falamos aqui sobre as tendências do direito de família, falamos sobre família e sucessões, sobre advocacia e muita coisa bacana. Compartilhe esse vídeo aí com seus contatos nas redes sociais. Esse foi mais um podcast da sua subseção de Carapicuíba, o podcast 181. Agradeço a você, amigo, amiga internauta, pela sua importante audiência. Agradeço imensamente a diretoria da subseção de Carapicuíba, na pessoa do nosso presidente, Dr. Paulo Roberto Kiss, e agradeço aos trabalhos técnicos de Samanta Vieira, André Ibanez e Diego Batista. Fique conosco, grande abraço, até uma próxima oportunidade e um beijo no seu coração. Tchau! Um abraço, tchau, tchau.